Olá pessoal, tá começando mais um Que País é Esse? Hoje nós vamos até a Suécia conversar com a fotógrafa e publicitária Pamela Bastos. Ela mora há 16 anos lá na Suécia e vai nos contar um pouco como é que é viver nesse país europeu. Sejam muito bem-vindos. Assim que vocês quiserem fazer perguntas, é só nos mandar aqui durante a nossa live ou pelo nosso direct, que a gente vai poder responder para a Pamela durante a nossa live. Sejam muito bem-vindos a ela e um abraço a todos que estarão aqui conosco. Eu vou chamar a Pamela aqui para participar da nossa live e vamos começar a conversar sobre esse país incrível que é lá na, na Europa, na região nórdica. Vamos esperar aqui a nossa convidada chegar. E Oi, olá, Pamela! boa Tudo bom? Seja muito bem-vinda à nossa live. Te tarde. agradeço por ter aceito o nosso convite. Vamos conversar sobre a Suécia. Começo te perguntando assim, Pamela, talvez de todos os nossos convidados, você seja a que já mora mais tempo fora, né? Você falou para mim que mora quase há 2 décadas na Suécia. Mas há 16 anos atrás, o que que te levou a tomar essa decisão de vou morar na Suécia? Então, todo mundo me pergunta por que que eu vim justamente para cá, né? Na verdade, foi uma coisa meio aleatória. Eu queria passar um tempo fora do Brasil, não pensei que ia ficar para sempre, mas peguei uma lista assim de países e aí vi Suída, assim, não sabia o que significava e achei que seria interessante. Eu só tinha 15 anos. E, e aí eu comecei, na época, a entrar em contato com pessoas que moravam aqui e comecei a fazer amizade, comecei a procurar para aprender mesmo a falar sueco. E aí eu já tinha decidido que eu ia me mudar para a Suécia, mas eu ia depois que tivesse terminado a faculdade. Então eu terminei de fazer o meu curso que eu estava fazendo lá no Brasil, publicidade, e fui logo em seguida, vim para cá. Com uma mão na frente e outra atrás, bem assim. Eu trabalhava numa empresa dinamarquesa no Brasil, na área de marketing, e eu achava que eu ia chegar aqui e eu ia conseguir algo parecido, assim, entendeu? Mas não foi tão simples. E conta um pouco como é que foi essa aventura, assim, porque você diz que você foi, né, inicialmente, aos 15 anos de idade, despertou o sonho de morar fora, e aí Uhum. você falou, não, primeiro eu vou terminar a faculdade, depois eu vou, e aí despertou o Sweden, né, e tinha um trabalho com a empresa dinamarquesa, mas é toda uma adaptação, né, e aí você de repente chegou na Suécia e falou, é isso que eu quero para minha vida, morar na Suécia. Não foi bem assim, na verdade. Eu sempre quis voltar para o Brasil. O meu filho ia ficar um tempo e eu ia voltar para o Brasil. E, mas acabou que foi ficando difícil voltar para o Brasil, porque o tempo foi passando, eu fui ficando cada vez mais consolidada aqui. E se eu voltasse para o Brasil, talvez se eu tivesse voltado logo no começo, mas eu queria trazer alguma coisa daqui, entendeu? Eu queria aprender o sueco bem, eu queria trabalhar, ter alguma experiência de trabalho para voltar para o Brasil com isso. E como eu não estava conseguindo no começo, eu fui insistindo.
E acabou que o tempo foi passando demais, e aí eu comecei a ficar muito mais. A minha casa começou a ser aqui, né? E se eu voltasse para o Brasil, eu teria que voltar do começo, tudo de novo. E eu não queria, entendeu? Eu queria já voltar, talvez, com trabalho. E então acabou que eu fui ficando. O tempo foi passando e eu fui ficando. E como é que foi esse aprendizado da Suécia? A Naila, nossa convidada aqui, está te perguntando como é que foi aprender sueco. Deve ser difícil para aprender sueco, né? Eu comecei a aprender. Eu tenho. Não vou dizer, eu gosto de aprender línguas, culturas, essas coisas. Então, eu acho que o principal para você aprender o sueco ou qualquer língua é você realmente ter interesse. Porque não é fácil. E muita gente. Hoje eu dou aula, né, de português para estrangeiro, de sueco para quem chegou, também sueco em escola. E muita gente me fala isso, eu sei que eu essa palavra, mas eu nunca lembro. É assim mesmo, você vai ver a mesma palavra muitas vezes e não vai lembrar. É um é meio maçante aprender a língua no começo. Você tem que insistir muito. Então, o interesse é o principal, realmente. E eu tive muito interesse. E na época também, logo quando eu cheguei em 2005. Não tinha smartphone, né? Nada disso. Então, eu tinha um dicionário sueco-português e eles distribuíam aquele jornal Metro, eu acho que ainda existe no Brasil, em São Paulo, se eu não me engano. Aqui tinha em todo lugar, porque é daqui esse jornal. E é um jornal que eles distribuem gratuitamente nas estações de ônibus e metrô, né? Então eu pegava aquele jornal e foi um jornal que me ajudou muito, porque como ele tinha uma linguagem muito. Como que chama? Entrevistas, não é entrevista. Era tudo curtinho, não era um negócio longo como um jornal, aqueles jornais que você assina. E era numa linguagem mais fácil, mais assim, corriqueira, entendeu? Então foi muito Uhum. bom aquilo para mim. E eu pegava o jornal todo dia e eu lia o jornal inteiro com o dicionário na mão. E era bem isso, palavra no começo. Eu traduzia, levava um dia inteiro, às vezes, para eu ler o jornal. E com o tempo eu fui assimilando. E certas coisas são expressões, então eu tive que correr atrás para entender também o que significava. Certas coisas você traduz, não dá para traduzir direito, então às vezes eu realmente ficava sem entender, mas assim ia indo, entendeu? O sueco, o que é difícil, principalmente para brasileiro, eu acho, a pronúncia deles é muito diferente da nossa. No começo, quando você começa a ouvir o sueco, é tipo uma. Você não entende nada, né? É chinês, tipo, é só um barulho. Mas com o tempo, e isso faz parte do aprendizado de qualquer língua, de qualquer pessoa, o seu cérebro vai acostumando com aqueles sons, você já começa a reconhecer palavras, às vezes você não sabe o significado, mas você já reconhece. E aí é que você tem que se empenhar, ir atrás e ficar estudando mesmo. Não é fácil, mas não é difícil, não é impossível. E como é que eles são, assim? Eles são receptivos, de tipo assim, ah, você está falando errado, ou você está falando certo. Em alguns países a gente fala assim, ah, você está falando o inglês melhor do que um cidadão aqui. Eles são receptivos nesse sentido ou eles são mais fechados, mais sisudos? Normalmente, quando você fala um sueco meio ruim, digamos assim, eles já mudam logo para o inglês. Até porque eles gostam de falar inglês, porque eles são bons no inglês, no geral, né? É, E no começo eu tinha que fingir que não falava inglês, porque senão eu não ia ter oportunidade para treinar o sueco mesmo. E mas eles normalmente jamais eu acho que eu vi um sueco me corrigindo. Eu acho que eles iriam achar que isso é meio indelicado, entendeu? Mas às vezes eu peço para a pessoa me corrigir se eu estiver falando errado, mas poucas as vezes assim, eles corrigem alguém. No geral, você não precisa, você se faz entender também
com pouco tempo de estudo, sabe? Depende também do tipo de conversa que você for ter com as pessoas, né? Mas é uma língua muito diferente e é aquela coisa, mas eu não acho que. Ah, eu tive um tempo na China e eu aprendi um ditado que eu gosto muito de dizer. Tudo é fácil, não, tudo é difícil até que se torne fácil. E é mais ou menos isso. Depois de um tempo se torna fácil. Você pega o dia a dia, né? Aquela coisa toda. Estou te perguntando aqui se você já é uma cidadã sueca ou se na Suécia você tem direito de vizinhança, como é que é isso? Vizinha, como que é direito de vizinhança? Eu não entendi também a pergunta. Mas se você já é uma cidadã sueca, como é que foi isso? Ou se você ainda está aí como estrangeira, imigrante? Eu já sou cidadã sueca desde 2010. É, então eu tenho passaporte e tudo. É, eu vi o vizinho, se tem vizinho que grita. Acho que é o vizinho. Não, moro numa casa agora, mas tem de tudo. Eu já vi muitas coisas. Eu já vi coisas que eu nunca vi no Brasil, assim. Eu vi um vizinho, por exemplo, meu, que chegou de madrugada, eu só ouvi ele batendo na porta na frente, assim, que ele morava na porta na frente da minha, no prédio, né? E eu saí para ver, e aí ele tava simplesmente deitado, assim, no chão, batendo na porta, muito bêbado. E um senhor, um mocinho novo, não, era um senhor de mais de 50 já. E pedindo para a mulher dele, ela trancou ele do lado de fora. Então, é uma eu não sei, eu não esperava, talvez, ver do meu vizinho, que eu já tinha visto aqueles vizinhos ali muitas vezes, era um casal já de meia idade, super sérios, assim, sabe? Mas, é, as pessoas são pessoas em todos os lugares do mundo, eu acho. E como é que é hoje estar dando aula em sueco para crianças suecas? Como é que é essa educação que você procura passar para eles? Eu me formei em pedagogia aqui, né? Então, eu aprendi o método deles daqui. Eu misturo um pouco com o método que a gente tem no Brasil, das coisas que eu lembro da minha época de escola. Mas, eu trabalho com criança, então, de sueco a partir da alfabetização, né? Da primeira série até a sexta, com sueco e aí matemática também. E artes plásticas, porque eu fiz publicidade, acabou que eu consegui juntar pontos para artes plásticas. E, ah, eu ensino a ler, escrever, a interpretar texto, a interpretar intenções que tem no texto, sabe? Quando não está explícito no texto, mas que está entre linhas, digamos, né? Esse é um tipo de trabalho que você faz quando o aluno já é um pouco mais velho. Regras gramaticais, gramática no geral. E isso eu faço também com estrangeiros que estão na Suécia, alguns brasileiros. Fica muito mais fácil para brasileiro, porque quando eu comecei a fazer, eu achei que ficou muito mais fácil quando eu passei a interpretar, quer dizer, traduzir do sueco direto para o português, do que do sueco para o inglês para o português, entendeu? É um caminho muito mais curto dentro da sua cabeça. Você aprende muito mais rápido. Então, eu recomendo, se for aprender qualquer outra língua que não é inglês, que não passe pelo inglês para depois ir para o português, que você vá direto para o português. Que você se. Mais para o sueco, do sueco para o português ou do português para o sueco? Exato, do que passar sueco, inglês, português, né? A fazer a tradução assim. As anotações, aí eu passei a fazer também português e sueco sempre. E eu acho que isso acelerou muito. E quando eu cheguei aqui, eu conheci brasileiros, aí eu comecei a perguntar coisas para os brasileiros, que já estavam aqui há mais tempo do que eu. E porque tem muito construção gramatical e expressões que é muito difícil você entender no começo, se você não tiver uma explicação, entendeu? E eu acabei pegando isso direto do brasileiro. Isso muito. Achei muito mais eficaz, assim, essa forma de aprendizado do que querer entender inglês primeiro, porque é muito mais
fácil acesso mesmo à informação sueco-inglês do que sueco-português, né? Mas é mais eficiente se for direto do português para o sueco, assim. E em 16 anos, o que que você já passou de perrengue? O que que você já viu de mais diferente na Suécia, assim? Tipo, nossa, isso aqui eu nunca tinha imaginado que eu poderia passar isso aqui. Eu passei situações. Eu vim aqui muito nova, né? Eu tinha 21 anos quando eu vim. Então, eu era muito menininha, assim, e eu cresci na minha família. Eu fui meio que protegida demais, entendeu? Então, eu não tinha, assim, noção de maldade das pessoas. Para mim, era uma coisa meio só de televisão. E quando eu cheguei aqui, eu tava meio que sozinha, né? Meio não, eu estava sozinha. E eu acabei conhecendo certas maldades, infelizmente. Passei por coisas assim que, por inocência também. E não esperava, obviamente. Eu tive uma situação, por exemplo, que eu fui procurar emprego, eu cheguei aqui, estava procurando emprego, percebi que na minha área estava difícil, aí comecei a procurar outras coisas também. E eu trabalhei muito como garçonete, mas não era. Eles não me pagavam no. Aqui eles chamam de no branco ou no negro, que é. No negro não com carteira assinada, né? Com a carteira. Por baixo do pano, digamos. E Fora da lei. e era só o que eu conseguia. Eu não conseguia a carteira assinada. Aqui não existe carteira, né, para assinar, mas no português seria a carteira assinada. Eu não conseguia. E aí eu continuava procurando, apesar que eu fazia esses bicos assim de garçonete aqui e ali, mas teve uma situação que daí eu fui procurar um trabalho. Tem um local assim muito grande de eventos que estava procurando meninas ou pessoas, né, para ficar na porta, assim. Quando as pessoas entram num lugar de evento no inverno, você tem que tirar o casaco e pendurar num guarda-roupa. Que aí ela recebe um númerozinho com o número do casaco dela, e na hora de ir embora ela só entrega aquele número e pega o casaco de volta. Então eles estavam procurando alguém para trabalhar ali naquele guarda-roupa. E eu fui para essa entrevista, e aí tinha umas meninas assim na recepção, aí entrei num lugar para falar com a pessoa que estava cuidando disso, e era um senhor assim já de, eu não vou saber dizer, perto de 70, coisa assim, né? Que é o dono do local. E aí ele ficou conversando comigo em inglês, né? Porque eu falava um sueco muito ruim, na época eu tinha chegado. E, e ele começou a me perguntar de onde eu era, Brasil, aí ele já sabia, já tinha vindo para o Brasil, já tinha isso. Aí a conversa ficou totalmente fora do assunto que eu O queria contexto. falar do trabalho, né? E aí, no final das contas, ele falou assim: Ah, eu sei que você está precisando, né, de trabalho e tal, de dinheiro. Então, aí ele estava numa sala muito grande, cheia como que eu vou dizer, fichário, assim, pela sala inteira. Aí ele falou para mim: Pega um fichário desses, assim, desses aí. Aí eu, qualquer um, qualquer um. Aí peguei, sentei, aí ele falou, abre aí, ele sentou do meu lado. Abre aí. Aí quando eu abri, era foto de menina sem roupa. E aí, aí ele falou pra mim, então, se você quiser, você faz um álbum desse pra mim e eu te dou não sei quanto. Entendi, entendeu? Esse tipo de coisa. Você passa por cada situação, você fala, meu Deus, com certeza esse tipo de coisa tem no Brasil, mas eu não passei por isso no Brasil e nunca que eu ia esperar passar por um negócio desse aqui, né? Então, esse tipo de coisa, e outras coisas, né? A gente acaba passando quando a gente é novo, não conhece nada. As outras pessoas percebem que você está precisando de trabalho ou precisando de alguma coisa, e tem gente que, infelizmente, vai tentar tirar proveito das pessoas. E isso tem em todo lugar do mundo, eu acho. Então,
Muitas vezes eu ouço assim, o pessoal no Brasil falar, ai, nossa, você tá na Suécia, bem pra caramba. Não é bem assim, a gente rala pra caramba aqui fora. E tem aquela coisa, né? Você chega realmente. Gente, eu cheguei com uma mão na frente e outra atrás. Tem gente que vem com trabalho, já vem transferido da empresa. É uma outra situação, né? Mas no meu caso, não foi assim. E quando você está nessa situação, você está mais vulnerável. E as pessoas percebem isso. E tem gente que tenta tirar proveito, né? Infelizmente. É, infelizmente. Mas eu queria saber assim também um pouco você falou do frio, do clima da Suécia, que eu me senti surpreso quando eu fui fazer o vídeo de apresentação da Suécia, que o Google me disse que o clima é temperado. Eu ouvi notícias que às vezes faz menos 50 graus aí. Como é que é isso? Onde na Suécia? A Suécia é uma trilhinha assim, comprida, né? Então, no norte da Suécia, é frio o ano inteiro e é muito frio mesmo. E é neve, é gelo. E chega a menos 50 graus, com certeza, lá. Aqui onde eu tô, perto de Estocolmo, aqui embaixo, mais para baixo, não chega a menos 50. Acho que nunca chegou. Talvez alguma vez na história chegou, mas não no tempo que eu tô morando aqui. O que chega normalmente no inverno é em torno de menos 30, pode chegar, menos 25, isso é meio normal até. Os últimos anos tem feito mais calor, então não tem chegado a essa temperatura mais, já faz uns anos. Mas menos 12 é normal, aqui por onde eu moro. Mas isso varia, né? Como eu disse, varia dependendo de onde na Suécia você estiver. E também a questão de, por exemplo, quanta neve tem. Isso depende também muito de onde na Suécia você está. E como é que foi a pandemia aí para vocês? Como é que rolou os casos, em termos de vacinação? Como é que a Suécia funcionou em termos da pandemia? Então, aqui ficou. É até estranho dizer isso, mas foi bem tranquilo. Apesar que teve muita gente que ficou doente, eu fiquei doente no começo da pandemia, mas foi assim, não teve restrição, não tem obrigação. Eu acho que isso é até uma das questões, o porquê que. Eu não sei, no Brasil, normalmente você tem uma restrição muito. É muito imperativo, tipo, todo mundo tem que usar máscara. Aqui, eles dão mais como uma sugestão. A gente sugere que vocês usem máscara, mas não é uma obrigação. E a maioria das pessoas realmente não usou máscara. As coisas não fecharam, nada fechou. O que teve foi assim, restrições de quantas pessoas podem sentar juntas na mesma mesa. Eles tiveram que aumentar um pouco a distância de uma mesa entre outra nos restaurantes, essas coisas, mas não houve grandes restrições como teve em outros países do mundo, inclusive, por exemplo, a Alemanha. A Alemanha teve várias restrições, muitas restrições, que fechou tudo e teve muita gente que faliu, né? Os negócios faliram e tal. Aqui não. É, assim, tudo ficou aberto. Só que às vezes cedo, isso foi uma das coisas que foi uma mudança. Por exemplo, bares e coisas de tipo, festas assim, fechava às 8 da noite. Não, 8 da noite, acho que foi um tempo, depois foi 10 da noite, aí abriu, acho que abriu só até as 10, agora abriu normal, faz eu acho que umas 2 semanas que tá aberto como antes, então vai até de madrugada. Mas não houve uma restrição muito imperativa, assim, como teve no Brasil, de tipo, fecha tudo, máscara em todo mundo, e outros países também. E eu acho que isso também faz com que as pessoas façam mais pela consciência. Eu acho que isso é uma coisa muito do povo sueco, assim, de você contar com a consciência do outro, sabe? E aí as pessoas fazem pela consciência própria, mas não por obrigação. Nenhuma escola fechou, porque eu sei, porque eu dou aula em escola. Elas estavam abertas. Teve um período que eles botaram as crianças grandes para fazer escola de casa, né, à distância. Mas foi um período, mas ainda assim eles tinham aberto a escola para quem
para quem tem dificuldade, para quem tem TDAH, sei lá, essas coisas que precisa de um auxílio maior, de um professor junto. Então eles ainda sentiam a escola aberta. E é isso, não foi tão radical assim aqui não. Acho E que eles buscam, eu queria também isso contribui pelo fato de eles buscarem fazer um país coletivamente, né? De tipo, muito criticado por vários países. Teve muita gente falando que o que a Suécia estava fazendo era loucura, mas eu acho que funcionou, entendeu? Eu acho que o país que talvez na Europa teve menos impacto econômico foi aqui. Não teve um grande impacto econômico a pandemia, entendeu? Então, é, aqui funcionou. e vamos falar um pouco assim da culinária sueca. O que você já viu aí de diferente da culinária sueca? Como é que é cozinhar na Suécia? Como é que é essa comida que a Suécia te proporciona? Aqui tem muita batata. Não é como a Alemanha que tem salsichas e tal, tem também. Eles têm algumas comidas sazonais, eles têm muitas comidas regionais também. Eles têm uma das coisas que eu gosto de mostrar para quem é visita quando vem aqui é um caviar no tubo, assim, que você, tipo uma pasta de dente grande, que você amassa e coloca no pão, assim. A primeira vez que eu comi, eu achei horrível, porque tem um gosto muito salgado, um gosto muito forte de peixe, assim, eu não gostei. E não é caviar puro, né? É misturado com umas outras coisas porcaria lá. Mas é muito popular aqui. E eles. É só, praticamente só sueco que gosta daquilo. Não tem um estrangeiro que chega e gosta. Hoje em dia eu gosto, mas eu não gostava no começo e eu sempre dou para as minhas visitas, porque eu falo que é caviar, é muito bom, e a pessoa vai comer e normalmente ninguém gosta. É muito difícil. É uma culinária mais baseada a peixe, tendo em vista que vocês são quase uma ilha. Aqui tem muitas ilhas e tem muitos lagos, né? País muito baixo. Aliás, Suécia, o nome vem da língua viking, né? Que eles tinham, significava a parte plana. Então aqui é bastante plano. A parte de montanhas era a parte da Noruega. E assim que depois acabou dividindo os países, mas na verdade eles são muito diferentes justamente como que chama? No terreno, mas aqui é muito, muito plano e baixo, assim, é quase como Holanda, que é bem baixo. Então tem muito lago, tal. Então eles comem bastante peixe, frutos do mar natural, batata que eles trouxeram da América, né? Na verdade, quando descobriram a América, trouxeram para a Europa, e ficou muito popular aqui também porque é fácil de crescer. Mas o tradicional deles mesmo é um pão que tem no Brasil para comprar. Se você for tipo Carrefour, essas lojas mais que vendem umas coisas mais diferentes, eu já vi. É um pão que eles chamam no Brasil de pão sueco, mas aqui tem vários tipos diferentes. Mas é um pão que é tipo uma torrada, ele é bem durinho. E eles, como eles tinham plantação, você só colhe uma vez ao ano. Então eles colhiam e faziam esses pães que são secos, tem até um furo no meio, ele é grandão assim no meio, e eles põem numa corda dentro de casa, e ali ficava o ano inteiro. Então eles iam pegando um pedacinho, entendeu? E comendo. E o peixe, eles conservavam com muito sal e cru. E um dos peixes que é o mais tradicional aqui, que é super caro, e talvez alguém até já recebeu no WhatsApp e perguntou: Nossa, é verdade? Eu recebi de várias pessoas que me conhecem. Isso é verdade? E é verdade. É um peixe numa latinha, assim, que a latinha chega até a estar estufada. E quando você abre, é um fedor insuportável, empesteia a casa inteira. Você não pode abrir dentro de casa, você tem que abrir do lado de fora. E é um cheiro de estragado, mas é super tradicional e caro. E eles comem isso em situações, em períodos de festa, entendeu? Festas no verão, né? Porque você tem que abrir do lado de fora de casa, não dá para abrir dentro. E tem um pouco também sobre o bacalhau, porque a sua colega aí, vizinha noruega, é famosa pelo bacalhau da Noruega, né? Oi. Oi, voltou.
Voltou. A Noruega é famosa pelo bacalhau, né? Aqui não tem bacalhau como na Noruega. Até tem bacalhau pra, mas eles normalmente fazem o bacalhau fresco, né? Eles não compram o bacalhau como a gente, que é salgado e seco. É o bacalhau fresco. Mas aí é uma questão de. Eles têm outros peixes aqui que tem aqui mesmo que eles comem, entendeu? Entendi. Às vezes as pessoas. É claro, é difícil você conhecer o mundo inteiro e todos os países, não tem nem como. Mas muita gente confunde, às vezes, certas coisas que são Dinamarca, Noruega, Finlândia, e são países que, claro, eles são parecidos, porém eles não são os mesmos. Eles são diferentes também. Então não é muito igual assim também não. Entendi. Agora, falar um pouco assim dessa parte aí que você falou que tem fotógrafos no Brasil, fotógrafos no mundo, e você seria fotógrafa da Suécia. Como é que funciona isso de fotógrafos pelo mundo? Então, foi que ano que foi? Por volta de 2014, talvez. Eu não vou saber os primeiros, né, que surgiram, mas começou a surgir pelo mundo todo essa ordem de fotógrafo brasileiro em Paris, fotógrafo brasileiro na Holanda, fotógrafo brasileiro, às vezes eles botam o nome da cidade, às vezes o nome do país, né? Depende. Então, tem em Nova York, em Miami, tem várias cidades dos Estados Unidos, tem em tudo quanto é lugar do mundo, é só procurar. E eu fui a primeira aqui, né? A fotógrafa brasileira na Suécia, que eu registrei. E e foi a primeira que começou a fazer esse tipo esse tipo de produto, de serviço, na verdade, que tem os países. Inclusive incentivado por um amigo meu, que é o fotógrafo brasileiro de Berlim, em Berlim. A gente estudou publicidade juntos no Brasil. Ele mudou para Berlim, eu não me lembro quando, mas foi depois de mim, depois que eu estava aqui na Suécia. E ele começou com o fotógrafo brasileiro em Berlim. Ele também é o primeiro, hoje tem vários outros, mas ele foi o primeiro. E pessoalmente é o que eu acho melhor. E, e ele começou a me ajudar a fazer a mesma ideia aqui na Suécia. E eu tenho, assim, clientes que normalmente é brasileiro, mas eu já tive alguns clientes de Estados Unidos. Eu faço um tour com eles, eu conto sobre a cidade. Eu trabalhei como guia. Um dos primeiros trabalhos que eu tive aqui foi como guia num lugar. Eles me deram um curso tal, e aí eu recebia muito brasileiro ou, sei lá, pessoas que falassem inglês, de países que falassem inglês no aeroporto, levava até o hotel e vice-versa, e contava sobre as coisas que passavam na cidade, com o carro, né? Então eu acabei aproveitando um pouco disso para também juntar com a, a, o serviço das fotos, né? E o legal de Estocolmo, Estocolmo tem bastante turista. E o legal é que é uma cidade muito, ela tem muitas caras diferentes, assim, ela tem para todos os gostos, digamos assim. Então é legal a pessoa chegar e saber o que que ela quer ver, o que que ela vai conhecer, o que cada coisa, cada bairro significa, o que que eles representam. Então, e também pelo tempo que eu moro aqui, né? Eu moro aqui faz muito tempo, então eu aprendi tudo isso com os meus amigos suecos, com estar aqui mesmo, né? E é legal poder passar assim o conhecimento da cidade, além de você só olhar assim e ver assim, porque Eles têm tradição disso, assim, também, de, por exemplo, quero que você faça um ensaio de casamento, um ensaio de batizado, ou alguma coisa assim. Eles têm tradição disso? eu não faço casamentos porque eu acho que eu preciso de certos materiais que eu não tenho, tipo, eu não tenho flash, eu não trabalho com flash, assim, e eu acho uma super responsabilidade. O meu estilo de foto é street, é assim, na rua. Uhum. Internas também, mas o meu estilo não é foto interna, é foto na rua. Assim. Então eu gosto de pegar a pessoa em um contexto muito maior e a cidade normalmente por trás, entendeu? Então não é, eu talvez tivesse que me desenvolver mais como fotógrafa de casamento.
E por isso eu acho que eu não pego esse tipo de trabalho, que eu acho muita responsabilidade. Porque é o dia mais importante da vida de algumas pessoas, entendeu? Então eu não quero, sei lá, treinar, entendeu? No caso, E que lugares assim você me recomendaria, por exemplo, ou para uma pessoa que quer viajar à Suécia? Ah, não, é imperdível isso, não deixe de visitar isso, não deixe de visitar, tipo, Gotemburgo, Malmo, ou castelos medievais da Estocolmo. Que lugares a gente poderia conversar de, de um lugar para conhecer na Suécia? então, isso é uma das coisas que está no meu trabalho, assim, como fotógrafa, tipo, montar um itinerário, porque é muito diferente dependendo da pessoa que ela gosta. Tem coisas que eu particularmente gosto, mas não necessariamente é o que é o mais interessante, entendeu? A Suécia não tem, como outros países, um ponto turístico muito grande, conhecido, tipo Torre Eiffel, London Eye, não tem. Então, é muito dependente do tipo de passeio que a pessoa quer fazer. Tem gente que quer ver a parte medieval e coisas, então tem. Com certeza a pessoa tem que ir para a cidade antiga, ela tem que ir para uma ilha que chama Ilha de Birka, você pega um barco e vai até lá. E tem outros passeios assim que dá para a pessoa fazer que ela vai vivenciar muito isso. Comer comida típica daquela época, bebida e etc. Tem outras pessoas que gostam mais de coisa, uma cultura mais erudita, assim, da época, sei lá, romantismo. Daí são outras coisas que você vai visitar para você ver. Então depende muito, assim. E tem muito lugar legal, e tem muito. E às vezes tem pessoas que gostam, nossa, tem tanta coisa legal, tem muita coisa artística, tem muita coisa cultural aqui, mas muito nichado. Então, e eles são meio que espalhados assim pela cidade. Você tem que realmente ver e saber o que você quer ver, ou o que que você gosta, o que que você quer tirar fotos, ou o que que você quer ver mesmo. E aí depende. Mas um passeio que todo mundo deve gostar, eu acho que se quem não gostar, tem um arquipélago aqui em Estocolmo, que é um dos maiores, eu acho que inclusive é o maior desse mar. E ali é um passeio super legal, que você pode fazer ou com um barco grande, desses que você paga, vai um monte de gente, ou você pode fazer com um barco menor, barco popular, e você vai viajando entre as ilhas, são muitas ilhas. Eu acho que são quase 14 ilhas, né? Que o Google disse que são quase 14 ilhas. A 14 ilhas é em Estocolmo, mas saindo de Estocolmo é um arquipélago, tem mais de 1.000 ilhas, são milhões de ilhas, assim. Ilhotas, né? Elas são pequenas e maiores. Então você vai passeando por elas. Nada, é uma água muito limpa, você pode nadar, entendeu? É um passeio muito legal. Mas só pode fazer no verão. Agora a água é gelada. Mesmo no... E eles costumam manter a tradição da história viking deles. É possível você ter contato com essa história viking ou eles aboliram praticamente isso? eles têm uma preservação da história deles muito incrível, assim, de ver. Eu moro numa cidade agora que tem casas aqui, a igreja que tem uma catedral é do ano de 1100 e ela está preservada. Quer dizer, tem coisas muito antigas e eles preservam muito bem a história deles. Então você consegue ver muita coisa da era viking, é claro. Você não vai ver muita construção, porque eles construíam em madeira, as casas pegavam fogo, até eles mesmos se atacavam, brigavam e botavam fogo na cidade do outro. Então, mas tem coisas que arqueólogos encontraram e dá para você ver. Essa ilha de Birka é uma dessas. Eles têm, é uma réplica, não me lembro agora, faz um bom tempo que eu fui para lá, mas quanto que realmente é original e quanto que eles só replicaram, fizeram igual, né? Mas é uma vila, é uma ilha toda que é completamente viking. As pessoas estão vestidas de roupas vikings, aí eles servem comida nos restaurantezinhos que tem ali, aí você compra, come, então você realmente vivencia, assim, para quem gosta e acha legal, é ótimo. É muito legal. Normalmente criança, família, assim, gosta de ir para isso. E em tanto tempo fora do Brasil, o que você sente mais saudade do Brasil? E
falava assim, nossa, eu sempre tive saudade disso e aqui na Suécia não tem. Ah, com certeza nosso povo, né? Dá sempre saudade do povo brasileiro. É, e é difícil para mim falar disso, porque eu vou estar sempre assim, eu sou brasileira, né? Por mais que eu esteja aqui, a minha história é aí. Eu cresci aí, a minha família está aí. É, por mais que eu tenha me tornado em sentidos culturais, assim, você não sai olhando para as pessoas, você não conversa com estranho. Esse tipo de coisa não se faz aqui. Mas e isso eu adaptei muito, até que no Brasil, às vezes, eu até estranho quando as pessoas começam a falar comigo e eu não conheço, aí eu tenho que lembrar. É, aqui funciona diferente. Mas eu sempre vou ser brasileira, né? E com orgulho, claro. Eu gosto muito do Brasil e eu sinto muita falta de amigos, da família. Claro, eu sinto falta da comida, de muita coisa que não tem. Ah, hoje em dia tem muito mais coisas, mas não foi sempre assim, né? É, e ainda assim você não encontra de tudo. E ah, as nossas praias, não dá para comparar. Certas coisas não tem comparação. E é o que eu costumo dizer para as pessoas. Todo país tem pontos positivos e negativos. Se eu fosse para o Brasil também, hoje, depois de 16 anos, eu ia sentir falta da Suécia também em alguns aspectos, né? Mas, claro, o Brasil tem um lugar especial para mim porque é mais emocional, assim, não é nem racional o motivo pelo qual eu gosto do Brasil. É um motivo. Então, Porque voltar para casa é sempre bom, né? A gente está na nossa casa, no nosso idioma. É, e estar em outro país é complicado, é toda uma adaptação. A gente invadindo o espaço do sueco, né? Eu sou brasileira, estou chegando na Suécia, as pessoas são diferentes e tudo mais. é, Então, e assim, por mais que é você difícil. muitos Todo mundo acha que é uma maravilha, né? Tipo, vai morar na Suécia, a Suécia é fantástica, não tem problemas. Todo país tem problemas, né? e por mais que você esteja aqui muitos anos, você sempre vai ser estrangeiro, entendeu? Então tem essa desvantagem, digamos assim. Não que seja uma desvantagem ser estrangeiro, mas você nunca está 100% em casa. Então é diferente, entendeu? Não é a mesma coisa que estar em casa. Não é para todo mundo. Tem gente que eu já vi muito brasileiro que veio e veio assim em boas condições e não aguentou, não quis ficar. E não é porque é um país ruim, não é porque não é, não é em casa, não é em casa. É diferente, né? É. Então, Pamela, nossa live está chegando ao fim. Te agradeço aí sua participação, por ter aceito o nosso convite. Tiveram alguns pedidos aqui, queria que você se despedisse dando boa tarde em sueco. E o pessoal está perguntando como é que fala boa tarde em sueco. O eftermiddag é um jeito de falar tarde, é. Obrigado aí pela participação e a gente se vê por aí. Boa tarde para vocês aí. Aqui daqui a pouco é noite. Até mais. Obrigada. Ah, Até. é, eu não estou conseguindo finalizar ela.